BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A oratória é a arte de expressar-se em público de maneira clara, persuasiva e envolvente, utilizando recursos verbais e não verbais para influenciar e inspirar o público. Cícero, renomado orador romano, destacava em sua obra de oratória que a eficácia da oratória depende de 3 elementos principais: a invenção, encontrar os argumentos certos, a disposição, organização do discurso, e a elocução, forma de apresentação. Para Cícero, o domínio da oratória era essencial não apenas para conquistar a audiência, mas também para promover a justiça e o bem comum. Dessa forma, a oratória continua a ser uma habilidade indispensável para líderes e profissionais que buscam transmitir suas ideias, com impacto e clareza. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócio no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Raquel Polito, diretora do Instituto Reinaldo Polito, professora de comunicação verbal e técnicas de apresentação em português e em inglês e autora de diversas obras. Raquel, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite. Obrigada pelo convite, Gabriel. Uma honra estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa, Raquel. Eu já vou te falar que até fiquei nervoso aqui. Eu falei, putz, agora eu vou ser julgado pela minha oratória, que precisa muito melhorar. Mas eu estou super animado aqui. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você foi para esse meio. Você sabe, Gabriel, que antes de falar da minha trajetória, eu vou falar que você fez uma das atividades mais difíceis de falar em público agora, que é a leitura. A leitura parece, as pessoas falam, eu não sei falar muito bem em público, então eu vou ler. A leitura é uma das formas de falar em público mais difíceis que tem, porque eu preciso ter uma boa leitura, uma boa forma de ler, com pausa, com vírgula. A gente vê um monte de político aí que não sabe ler, que não sabe usar teleprompter, e eu preciso conseguir colocar a emoção na hora que eu estou fazendo a leitura. E quando a gente fala em público, principalmente no começo da apresentação, é quando eu tenho pico de adrenalina. Então, eu estou ali nervosão e preciso fazer esse controle todo. E você foi muito bem. Então, já tem ali um ponto positivo do começo, que é conseguir fazer o que é mais difícil de falar em público, que é a leitura. Muito obrigado. Vou ficar me achando agora, Raquel. Você sabe que tem o que é de bom aí em comunicação. A minha carreira, ela aconteceu de uma maneira natural, mas as pessoas imaginam assim, você é filha do Polito, então você sempre falou bem, ou você trabalha com isso porque você é filha dele. Não é bem assim. Eu tenho 2 irmãs e um irmão, só eu trabalho com isso. E você imagina o peso que eu carreguei a vida inteira, porque falar em público não é um dom, é algo que você aprende, você precisa treinar muito, você precisa estudar demais, e aí a pessoa olha para você e fala, você é filha do Polito, você fala muito bem. Já fica muito mais difícil, como você falou, eu estou me sentindo pressionada porque eu vou falar com você. Imagina eu trabalhar com o Polito. Sim. Eu tenho que estudar muito, porque a gente dá aula junto o tempo todo, nós trabalhamos juntos aí há quase 30 anos, então sempre foi uma responsabilidade muito forte. E eu, Gabriel, sempre fui uma pessoa descontraída, uma pessoa extrovertida, cheia de amigos, mas eu tive um problema sério na minha adolescência, com uns 14 anos mais ou menos, eu tive paralisia facial. Nossa. Por causa de nervoso, e eu fiquei com metade do rosto paralisado, mas não foi por pouco tempo, foi por quase 6 meses. É claro que o início da paralisia, ele se resolve rapidamente, mas eu fiquei com essa paralisia por muito tempo, e eu me tornei uma pessoa muito tímida por causa disso. Nossa, imagino, deve ser Aí muito... eu não queria mais ir a nenhum evento, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria sair. E isso na adolescência... É uma bosta, desculpa o termo, mas é terrível, porque aí você, mesmo que seja uma pessoa cheia de amigos, uma pessoa extrovertida, faz muito mal. E eu me tornei muito tímida.
Aí o que eu fiz? Fui à nossa escola fazer o nosso curso para ver se eu conseguia perder essa timidez, mas eu não podia ir como filha do Polito, porque senão, imagina o peso, eu já estava ali cheia de problemas e eu tinha dores, não é dor de estômago, eu tinha dor de barriga antes da aula, eu falava, eu não vou na aula de jeito nenhum, hoje eu não vou, eu fazia o curso de sábado, porque adolescente ali estudava de manhã à tarde, cheia de atividades. Eu chegava no sábado de manhã, falava para o meu pai, eu não vou na aula hoje. Ele falava, vai. E ele falava, vai, moleque, vamos. Eu tenho um sobrenome do meio que eu não uso profissionalmente, que é Eide. Então, eu ia como Raquel Eide. Boa. E aí, fiz uma vez, fiz 2 vezes, e aí me tornei isso que eu sou hoje, que eu falo que eu sou uma pessoa tão sem vergonha, que eu faço amizade com tudo, faço amizade com a Cortina não quis fazer amizade comigo, eu faço com a porta, não tem problema. E aí hoje eu faço aí palestra para 12 mil pessoas e tudo bem. Então, eu falo que não existe caso que não tenha solução. É isso. Se o meu teve, e o do Polito também, que o Polito também tem uma história de vida muito bonita e muito pesada. Ele tem um livro que fala sobre isso, que conta a história dele. Qual que é o livro? Eu não sei se eu vou te falar o nome antigo ou o nome atual do livro, mas é O que a Vida Me Ensinou, Ninguém é Tão Bom Que Não Possa Melhorar. Que legal. O Polito teve uma queimadura de 3º grau quando ele era criança. Nossa. 3 aninhos, ele pôs fogo na casa dele, sem querer. Ele estava brincando com um isqueiro que não acendia mais, sabe esses isqueiros Zippo, como se fosse o Zippo, e o isqueiro não acendia mais, e ele estava brincando, o isqueiro acendeu, ele assustou e jogou o isqueiro longe, tinha um galão de querosene do lado dele vazio, tinha um pouquinho, ele jogou e pegou fogo, explodiu a casa, e ele teve queimadura de 3º grau, ele ficou mudo, e aí depois ele ficou gago. E ele precisou reaprender a falar tudo. Então, se ele... Não sabia dessa história, não. Sensacional. Virou essa pessoa, e eu, com esse problema, também trabalho desse jeito, com comunicação, com oratória, qualquer pessoa tem solução. Raquel, você sabe que é gozado isso? Porque eu não costumo muito falar disso, mas eu sou filho de professora, né? Minha mãe sempre foi uma professora de inglês, hoje ela aposentou. Mas ela sempre foi uma professora muito boa, teve escola, a minha avó foi a primeira franqueada física, tem aquela coisa toda, a família inteira falando inglês bem. E o meu inglês é ok, ele não é que nem o da minha mãe, nem da minha irmã, nem do meu irmão, mas é um inglês bom, eu escuto, converso normal, mas ainda não é aquela fluência maravilhosa, não é nativo, né? E um outro ponto é que meu pai foi juiz na cidade. Então, era sempre o filho de alguém. Eu demorei para conquistar o meu espaço. Então, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Quer dizer, o que você passou, no caso. Aquela pressão. Porque, é uma pressão que a gente coloca também. Obviamente, tem um pouco de fora, mas a gente coloca isso, né? Porque se meu pai no seu caso, é o Polito, eu tenho que falar bem, né? É uma pressão, né? Tipo, então... Não, é isso mesmo. E como você... e você não quer ser o filho, você quer ser muito bom. É diferente. Eu sempre acompanhei, sempre fui apaixonada pelo trabalho dele, sempre acompanhei desde pequenininha, sempre fui um grude. Tem gravação minha participando das aulas com 10 anos de idade. Sensacional. Participando e fazendo as aulas. Só que quando eu comecei, e aí eu comecei desde antes da faculdade a trabalhar com ele, não dando aula, mas já trabalhando com ele. E nós tínhamos uma equipe muito grande de professores. Nós mudamos o modelo de negócio, hoje sou só eu e ele. Mas aí você trabalha com uma equipe de 8 professores, você precisa ter um currículo gigantesco, estudar muito para ser melhor do que eles, para ninguém falar que você está ali só porque você é filha do Polito. Total. Senão, não tem graça. Não, é isso. Mas bom, o desafio é um desafio bem bacana, Raquel, que você enfrentou. É uma delícia. Eu adoro a vida do Polito. Eu acho maravilhoso e a gente gosta muito de trabalhar junto. Imagina você ter a oportunidade
de beber daquela fonte todos os dias. É isso. Eu já respondi muita entrevista sobre isso, e eu falo que seria muito idiota da minha parte Vamos aproveitar. não aproveitar e não ficar feliz com isso. Sim. Não, e, Raquel, o negócio é o seguinte, é óbvio que os nomes abrem porta, o pessoal sabe quem é seu pai, óbvio que abre porta, mas você continuar ali dentro, isso daí é o mérito seu. Lógico. É a oportunidade que vem, você não vai, então eu vou desperdiçar a oportunidade porque o que é arrogância, né? Então, eu acho muito bacana isso, Raquel, e que história linda, assim, eu adorei, assim, eu nem tava esperando, eu juro pra Você você. imaginou, né? Não. Outro dia eu estava dando uma entrevista na rádio, e aí uma pessoa me escreveu, ela mandou uma mensagem no LinkedIn, ela falou: você quebrou minhas pernas, porque eu comecei a ouvir você na rádio, e eu falei, também tá aí na rádio, só porque é filha do Polito. Ela falou: a hora que você contou a sua história, é como se você tivesse dado um tapa na minha cara. Eu falei: opa, deixa eu prestar mais atenção, porque ela não tá ali por acaso. Sim, então é legal, eu gosto. Você sabe que é engraçado isso. Desculpa, é que eu lembrei de tanta coisa, mas quando você está no interior, as pessoas conhecem quem você é filho, tal. E lembro quando eu mudei para São Paulo, ninguém sabia quem que era. Obviamente que o pessoal do mercado do direito sabia, o pessoal que trabalha com civil, etc. Mas na escola ninguém sabia quem era meu pai. Eu falei, nossa, sabe, tipo, parecia que saiu um peso. Depois eu fiz faculdade de comunicação social, e ali eu não era filho do Amid e tal, eu era o Gabriel, e ali eu conquistei o meu espaço. E aí depois fui fazer direito, que nem família toda, mas ali eu já estava tranquilo, que eu sabia quem eu era e que o mérito que eu tinha pelas minhas conquistas, e eu imagino que você tenha passado por isso também, porque não é fácil. É gostoso, mas por outro lado também não é. Porque chega uma hora que você tem orgulho de falar de quem você é filho, não é? Você fala exato, assim, ninguém mais conhece, mas não, peraí, deixa eu contar quem ele é. Então, é isso mesmo. E é bom poder ter orgulho dos nossos pais, né, Raquel? Lógico. Eu dei aula há muitos anos na FAAP, e eu já dei aula em todas as faculdades, mas a FAAP eu dei aula quase 10 anos, eu dei aula 15 anos na USP, mas na pós-graduação, na FAAP dei aula graduação e pós-graduação, e lá na FAAP eu era Raquel Polito, não filha do Polito. É isso. E era uma coisa tão diferente, porque eu sempre gostei tanto de ser a filha do Polito, você sente um buraquinho ali, eu sinto falta disso, porque em todo lugar que eu vou, outro dia eu fui ao médico, aí eu estava agendando uma cirurgia, falei para o médico, eu sou professora de oratória, minha agenda está muito apertada esse mês, tem que ser para o mês que vem. Aí ele falou, você é parente do Polito, famoso? É meu pai. Sensacional, Raquel. Que histórias bacanas, Raquel. E legal saber que você também deu aula na FAAP, eu sou apaixonado por lá. E, Raquel, eu queria agora entrar no tema o que é oratória, para quem não conhece, pudesse explicar um pouquinho para a gente. E eu acho que você vai responder umas coisas aqui, mas a oratória você é dom? O que é isso aí? Nada de dom, tudo esforço, é a arte de falar. As pessoas acham que falar em público é só para quem precisa desenvolver uma carreira profissional. Falar em público é tudo isso que a gente está fazendo, é falar em público. Quem não desenvolve a comunicação, Gabriel, pode ter problemas sérios de relacionamento, pode ter problemas sérios dentro de casa, porque a habilidade de comunicação, ela te ajuda a conversar com os amigos, ela te ajuda a conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, ela te ajuda a ser uma pessoa mais feliz. Quantas pessoas nós ouvimos falando assim, ninguém me entende, ninguém me ouve, as pessoas me acham grosseira, ou ninguém consegue entender do jeito que eu falo, entende tudo errado. Por quê? Não tem a habilidade de comunicação bem desenvolvida. Não é só para você apresentar bem uma reunião, é tudo na vida. É verdade, Raquel. E você sabe que, bom, é impossível não lembrar agora, principalmente pelo que você contou a história também do seu pai, do filme O Discurso do Rei, né, que é interpretado pelo Colin Firth e toda aquela coisa. E a importância da comunicação, obviamente, que ele não está em reunião, né, mas a gente vê que tentar falar em público é um grande desafio, né, Raquel? Principalmente eu lembro, a primeira vez que eu fui falar, que eu travei tudo, que você treme, e vem aquela sensação de medo, de julgamento e tudo, e eu queria saber, eu imagino que você deu aula
não sei quantos mil alunos já, né, Raquel? Eu imagino que seja aos milhares aí. Eu queria saber quais são os principais desafios que o pessoal sempre apresenta e fala, olha, é medo, o que é? É medo, é medo. Mesmo quem tem vergonha de falar que tem medo, é medo. É medo. Porque as pessoas têm, às vezes, dificuldade de falar em público e, às vezes, tem muito medo, Gabriel, do julgamento. Total. Porque você vai fazer uma apresentação, a sua cabeça vai, o que as pessoas vão pensar de mim se eu der uma derrapada aqui? Elas vão pensar que eu não sou um bom profissional, elas vão pensar que eu não sou qualificado, eu não vou conseguir a promoção, eu não vou conseguir me projetar da maneira que eu gostaria, e aí trava, não tem jeito. Porque o grande segredo da comunicação é você falar em público da mesma maneira como você fala no seu dia a dia, da mesma maneira como você conversa com seus amigos. E se você não sabe disso, você não se prepara, você chega e quer fazer um discursinho. Aí você monta um personagem, acabou. Quando sobe o nível de adrenalina, você se desestabiliza e para retornar isso fica muito difícil. Mas o roteiro é importante, né, Raquel? A gente saber o que vai falar, desde que a gente não se atenha 100% a ele, né? Assim, falar, nossa, eu preciso falar exatamente essas palavras que estavam nele. É isso ou eu estou viajando? Eu amo roteiro, sou chegadíssima no roteiro. Mesmo quando a gente vai falar de improviso, fazer um esqueminha mental ali é importante. Quando nós falamos de roteiro, de ordem lógica, volta desde Aristóteles, o que se usa hoje em retórica é o que Aristóteles já falava. As pessoas tentam inventar e não adianta, é a teoria de Aristóteles ali só modernizada. Por quê? Imagina, Gabriel, que a gente vai fazer um roteirinho aí para fazer uma apresentação, eu preciso ter começo, meio e fim. Ah, começo, meio e fim, ok. Não é ok. Às vezes você começa a participar de uma reunião e você está lá na reunião e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui, meu departamento foi convocado errado, eu estou no lugar errado, porque a pessoa não roteirizou bem, e ela não teve começo, meio e fim na apresentação. Ela foi para o final, depois ela volta, ela não falou qual era o assunto. Então, se eu roteirizar bem, se eu cuidar no começo de conquistar o ouvinte, se eu prestar atenção e falar qual é o assunto, se eu desenvolver esse assunto e eu concluir, as pessoas vão me acompanhar direitinho, seguro a atenção de todas as pessoas, e aí eu conquisto a minha audiência do começo até o final. É sensacional. Eu sempre lembro que a apresentação, eu vejo, né, no mercado jurídico ainda é um ambiente muito tradicional, né? Que nem as outras áreas, engenharia, medicina, assim, são ambientes bem tradicionais que estão se profissionalizando, no que eu digo, não na parte técnica, mas na parte de organização mesmo, de pensar nas pessoas que trabalham, no negócio, tudo mais, estão fazendo isso agora. E o que eu vejo às vezes ainda nas apresentações é que muitas terminam com obrigado no final. Tudo Você bem. até virou o olho, até tudo bem eu falar obrigado. É Sim, uma maneira educada de você encerrar. Sabe o que é pior, Gabriel? Porque o obrigado, ele avisa o ouvinte que eu encerrei. Já pode voltar para suas atividades. Agora, chegar no final e falar assim, bom, é isso. Putz, não, aí é... Bom, é isso, é o que 70% das pessoas fazem quando elas não estão preparadas na hora de encerrar uma apresentação, e é tão inconsistente que pode destruir uma boa apresentação. O que eu falo para os meus alunos? Você, quando escreve um projeto, eu fui orientadora de TCC há um tempão. Nossa, então, quando você queria ter tido você como orientadora, viu, Raquel? Já te aviso. Você sabe que eu tenho um livro publicado sobre esse assunto no Brasil e na Europa, chama Super Dicas para um TCC Nota 10. É um livrinho, assim, pequeno, é um livro que custa, sei lá, R$15. Eu escrevi como se eu tivesse pegando o aluno pela mão e falando, você não pode fazer isso, você tem que fazer. Não é um livro, porque quando você está fazendo um TCC, ou um projeto, ou até mesmo uma dissertação de mestrado, doutorado, porque ele serve para tudo isso,
você não tem tempo de ler mais um monte de livro fora aquilo que você está lendo para desenvolver a sua dissertação, a sua tese, o seu projeto. Sim. Então, eu peguei o que você não pode deixar de fazer e o que você não pode fazer e escrevi ali Legal. em dicas. Olha, eu vou até indicar para aprendiz lá do escritório que ela está fazendo faculdade. E ela vai adorar, porque assim é muito prático. E quando você está, vamos supor, você está desenvolvendo um trabalho na faculdade, ou você está desenvolvendo um projeto dentro da empresa, ou até você está defendendo uma causa de um cliente como advogado. Você fica lá escrevendo páginas e páginas. Se você não desenvolve uma conclusão consistente, você acaba com o projeto. Sim. Você acaba com a defesa. É exatamente a mesma coisa quando você está falando, e as pessoas não tomam consciência disso. Quando você está falando, se você não faz uma conclusão consistente, você destrói uma apresentação maravilhosa. Agora, se você faz uma conclusão consistente, você pode até valorizar uma apresentação que não foi tão boa. Eu sempre lembro agora, principalmente que vai lançar o 2, eu não estou tão animado para assistir, confesso, Gladiador, mas tinha aquele texto que era o discurso que os generais davam antes das guerras, né? O cara não terminava obrigado, ele falava, não, vamos fazer isso, a gente está indo para conquistar tal coisa. Tinha uma ação, tinha um chamado para aventura, para guerra, o que quer que fosse, né? E eu acho que também isso é importante nas apresentações. Você pode encerrar de maneira consistente, mas você pode falar o obrigado no final, tá? Pode, porque não, senão a pessoa acha que não pode sim. É. Você terminar uma apresentação pedindo uma ação ou levantando uma reflexão são duas ótimas maneiras de concluir. Levantar uma reflexão ou pedir uma ação são maneiras ótimas de concluir, e aí você pode aumentar a intensidade e a velocidade da fala, que são normalmente as maneiras que os políticos fazem, porque aí termina com aquele calor e parece um discurso político, ou você pode ir diminuindo a intensidade e a velocidade da fala, e a pessoa não tem nenhuma dúvida de que você encerrou. Sim. O que não pode é esquecer de colocar um ponto final, porque as pessoas às vezes falam como se tivesse uma vírgula, e aí você sente a necessidade de continuar falando. Chega no final, ela fala, bom, é isso, porque ficou a vírgula ali e ela não tem mais o que falar. Por isso que eu preciso do ponto final ali. Tem que pensar na respiração dessa maneira. Põe o ponto final e aí você consegue concluir. Nossa, Raquel, muito legal. Assim, essa, para mim, eu não pensava nisso, sabia? Mas eu estava também lembrando aqui de uma vez que eu ouvi, na verdade, de uma história de um cara que tinha ido dar uma palestra para vendedores e começou a falar sobre economia, Segunda Guerra Mundial, e termos super técnicos, sem pensar em quem era o público. E aquela mensagem ficou ali, era um cara super bom, sabia que tinha um histórico legal, mas ele não entendeu o público. E eu queria saber qual a importância da gente entender o público também nas apresentações e para quem é o nosso discurso. Não tem nada mais importante do que isso, Gabriel. Por que é esse fracasso, às vezes? O cara se torna palestrante, e aí, professor, é a mesma coisa, né? O professor, na verdade, ele tem um pouquinho de ranço do palestrante, porque o professor ele tem que preparar uma aula diferente todo dia, e o palestrante ele faz a mesma palestra sempre, e ganha muito dinheiro, aí o professor fica meio com ranço do palestrante. Como eu sou as duas, e eu tenho um jeito bem de professora, eu não me incomodo com o palestrante, mas o que acontece normalmente? A pessoa tem o fracasso quando ela começa a falar sempre o mesmo tema, da mesma maneira, para diferentes públicos. Não adianta, não vai funcionar. O que é que eu preciso? E aí a pessoa começa a falar o mesmo tema, começa a desenvolver o mesmo tema para diferentes públicos, com certeza vai ser um fracasso. Porque se eu não sei para quem eu estou falando, não adianta, se o exemplo não for comum àquela plateia, ela vai ficar desinteressada. Aí você falou para mim, ele começou a falar uns exemplos que não tinha nada a ver com a audiência, não é interessante para mim, eu me desinteresso e eu não volto a atenção. Eu falo muito, tenho aulas sobre isso, sobre tempo de atenção do ouvinte. Quanto tempo nós prestamos atenção e como é difícil você fazer para recuperar?
Se não tem nada a ver comigo, eu me desligo, eu não vou voltar mais, Gabriel, de jeito nenhum. Eu preciso saber. Aí você fala, é um público misto. Eu preciso sempre fazer algumas perguntas. O público é jovem ou o público é mais idoso? O público é bem informado ou o público não tem uma formação, pelo menos universitária? Existe uma formação comum entre o público? Todos são da área do direito, todos são da área de medicina. É um público predominantemente feminino ou é um público predominantemente masculino? Porque o homem e a mulher se comunicam de maneira diferente. E não só se comunicam de maneira diferente, mas recebem a mensagem de maneira diferente. Depois que eu fiz esse raio-x, aí eu posso entregar a mesma mensagem, mas adaptando aquele público que eu falei. Eu preciso sempre saber, Raquel, mas olha, eu te contratei, desculpa, eu não tenho como dar essa informação para você. Não tem problema. Eu chego na palestra, a primeira coisa que eu faço é, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu queria fazer umas perguntas para vocês, para a gente se situar. Quem aqui tem até 20 anos? Quem aqui tem entre 20 e 30? Eu fui outro dia fazer uma palestra na Igreja Renascer. Caramba, diferente. Porque eu lancei um livro novo. Deixa eu ver se eu encontro esse livro aqui. Ele chama Aprenda a Falar em Público com os Melhores Pregadores. Eu e o Polito lançamos esse livro recentemente. Que legal. E aí a igreja comprou 2.000 livros e nós fizemos uma palestra lá para os pregadores da igreja. Tinha 1.500 pessoas. Foi um dia antes de eu sair de férias. Sexta à noite, a igreja lotada. Ali para quem é de São Paulo, ali na região perto ali do Bom Retiro, a central templo, ali, né? da igreja, da Igreja Renascer, eles chamam de templo mundial deles. Eu nunca tinha ido até lá. Eu só vi de longe, assim, é uma construção bem grande, assim. Bem grande. E um público super receptivo, um pessoal super agradável. Mas eu não sabia, eu só sabia que eles eram pastores, mas eu não sabia qual era a faixa etária. Primeira coisa que eu fiz, 20 a 30, achei que era um público mais jovem. Pouquíssimos. 30 a 40, quase ninguém. 40 a 50. Nossa. A maioria. Aí depois 50 a mais, tinha bastante também. Quando você trabalha com um público acima de 40, você sabe que é um público menos resistente, um público que aceita um tipo de brincadeira diferente. Menos resistente? Menos resistente. O jovem é mais resistente. Como o jovem assim? É mais politicamente correto. Tá bom, entendi. Você tem que ser até um pouco mais sério quando você está lidando com o jovem. Nossa, eu estava completamente errado. Então. O público mais velho, ele aceita mais brincadeira, ele é menos armado. Entendi. Então, você sabe até onde você pode ir, não pode. Eu tenho quase 50, então é o público que eu caminho bem, que eu transito bem. Eu já sabia que tipo até onde eu podia ir, até onde eu poderia transitar. E foi uma delícia. A gente falou lá, era para falar 1h30, aí eles falaram, a gente vai querer autógrafo. Autógrafo. De 1.500 pessoas, Gabriel, é um autógrafo. Você tem que ter braço, hein? Umas 4 horas demora. E eu sou uma pessoa que não gosta de fazer um autógrafo assim, sucesso e assina. Não, eu gosto de perguntar o que a pessoa faz e fazer um autógrafo em cima do que ela faz na vida. Aí a gente falou, nós vamos falar um pouquinho menos, então, e aí nós autografamos para todo mundo. Foi super gostoso. Que bom. Então, é bom você saber exatamente com quem você está falando, para quem você está falando. Se o público for muito misto, o que você precisa saber? Pensar. Quem é que você quer atingir? Quem que você quer agradar que está ali? Eu estou falando para 5.000 pessoas.
Mas o meu objetivo é agradar o presidente da empresa que está ali assistindo a apresentação. É ele que eu preciso conquistar, é ele que vai assinar o meu projeto, é ele que vai comprar minha proposta. Qual é a faixa etária dele? Quais são as características principais dele? Aí você pensa na característica da sua apresentação em cima dele e vai fazendo umas adaptações para o restante do público que está ali, mas você sempre tem um objetivo principal, e você vai em cima daquele objetivo principal. Mas não dá para agradar todo mundo, Raquel? Verdadeiramente, se você tem um público misto mesmo, não. De verdade, não. Você pode até pegar assim, o público, eu tenho um público que é intelectualmente alto e intelectualmente baixo. Tudo bem, você vai no meio termo, você explica, e na hora de dar um exemplo, você dá um exemplo mais fácil, você vai considerando tudo isso. Mas você sempre tem que pensar quem que é o seu objetivo ali. Sempre vai ter um grupo que é o seu objetivo principal. E, no todo, sempre vai ter um interesse comum. Vai atrás daquele interesse comum. A gente volta ali para o seu primeiro comentário. Era uma palestra para advogados. Se eu tivesse usado exemplos do direito, com certeza eu teria agradado mais as pessoas. Sensacional. E, Raquel, eu estava pensando aqui também, tem um amigo meu que estava conversando com ele, e ele estava me contando uma história que ele ia apresentar para um lugar. Eu falei, olha, você tem que... A linguagem corporal dele não estava favorecendo muito ele, estava mais fechado, assim. E dava uma impressão de que ele não era a pessoa que ele estava demonstrando ser, confiante. Eu queria saber a sua opinião sobre a linguagem não verbal, né, da linguagem do corpo e tudo mais, se isso tem importância na hora de você falar, ou se na verdade tudo isso é baboseira, o que importa é o conteúdo, só e acabou. Faz parte do processo da persuasão. A persuasão, ela está ligada à credibilidade, mensagem, a maneira como eu transmito essa mensagem, face e expressão corporal. Porque se algum dos pontos estiver em desacordo, em desarmonia, você não vai acreditar na minha mensagem, eu não vou persuadir você, acabou. Meu processo de persuasão não foi completo. Imagina, Gabriel, você me convida para participar do seu podcast, aí você tem uma imagem minha, você fez umas pesquisas nas redes sociais, você me viu de um jeito, e aí eu venho aqui, toda mal arrumada, mal vestida, mal colocada. Isso é um desrespeito com o ouvinte, isso é um desrespeito com as pessoas. Aí, no momento que eu estou sentada, eu estou aqui toda desmontada, aí eu começo a falar baixo, eu não gesticulo em nenhum momento, você fala, poxa, eu convidei a pessoa errada. Não é uma professora de oratória, ela pode até ser boa de teoria, mas ela não se comporta da maneira que eu imaginei. Então, eu preciso ter atitude condizente com aquilo que eu estou falando, porque senão não vai dar certo. Nessa parte remota, as pessoas elas se mostram cada vez mais tímidas, está ficando cada vez pior. As pessoas esquecem que no remoto eu preciso ter uma comunicação ainda melhor, porque eu tenho tanta coisa por trás mais interessante que se eu não for bom, se eu não tiver uma fala com uma inflexão de voz boa, se eu não estiver gesticulando, se eu não tiver uma mensagem interessante, vai ter outra coisa mais legal chamando a minha atenção. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Kel, falando no remoto, a gente estava conversando um pouco antes do programa conversar, e eu falei para você que eu quero fazer o curso de vocês, porque para mim, eu acho que é um dos cursos mais conhecidos do mercado. Eu queria que você falasse um pouco, porque hoje vocês mudaram o formato, né? E eu queria saber como que é isso, porque eu acho que é legal, principalmente para a galera conhecer, para quem quiser fazer um curso legal, eu queria que você pudesse contar um pouco dele para a gente, por favor. Eu estudo muito, Gabriel, esse tempo de atenção do ouvinte, do jovem até a pessoa mais velha. Então, quando nós mudamos o nosso modelo de negócio, nós fizemos um curso, nós desenvolvemos um curso, um treinamento que fosse muito eficiente remotamente. Ele é
uma metodologia única nossa, que é tão boa que nós acabamos com o presencial. Nossa. Porque o resultado era muito rápido, as pessoas ficavam muito satisfeitas e não justificava mais eu ter o presencial. Presencial hoje eu tenho só particular, quando a pessoa insiste muito, porque remotamente também funciona demais. Eu Entendi. tenho o particular presencial e o particular remoto. Por quê? Como é que funciona? Você faz o curso em 4 aulas de 2 horas, no máximo 8 pessoas por turma. E aí você tem a parte teórica e depois você tem a parte prática. Eu e o Polito juntos. Quando são 8 alunos na turma, nós dividimos na parte prática, ficam 4 com ele, 4 comigo. Quem ficou comigo no dia seguinte fica com ele, a gente vai trocando, porque você faz a apresentação, nós gravamos a sua apresentação, e aí depois nós fazemos uma avaliação técnica da sua apresentação. Uhum. E aí a gente grava também essa avaliação técnica da sua apresentação. E você recebe todos os dias a sua apresentação com avaliação técnica. Isso não existia no presencial. Sensacional. Você não recebia. A gente gravava e passava durante a aula e fazia uma avaliação técnica mais rápida do que a gente faz, mas você não ficava com a gravação. Então, você pode fazer uma atualização constante da sua comunicação. É muito mais eficiente do que fazer o presencial. E aí o presencial precisava durar 9 aulas. Esse dura só 4. É muito mais rápido e é muito mais eficiente. Aí o outro tinha 4 horas de aula, porque eu tinha 50 alunos. E esse eu ponho no máximo 8. Esse é um grande problema que acontece com as universidades, Sim. porque pegou a aula presencial e jogou a mesma aula para o remoto. Não funciona. Não tem jeito. Eu preciso ter essa adaptação de remoto, de presencial para remoto, senão não vai funcionar. É um bom ponto que você trouxe, porque é uma grande dificuldade hoje das universidades isso. Eu fiz alguns cursos online, tem a interação, tudo, mas ainda não conseguiram chegar nesse patamar. Então, por isso também que eu estava bem cético, sendo bem sincero com o curso de vocês, porque tinham me falado, não, mas antes daí veio a pandemia, mudou. Eu falei, putz, não sabia Ficou mais. Não, você me convenceu. A pessoa fala assim para mim, eu queria fazer presencial, não deu tempo, cheguei no remoto, eu falo, chegou na hora certa. Pode ter certeza que você vai gostar. E às vezes a minha secretária fala assim, esse aluno está fazendo a matrícula, mas ele estava resistente, porque ele tem déficit de atenção. Eu falo, deixa comigo. Eu dou uma atenção especial. Então, eu faço pesquisa sobre os alunos antes da aula, eu já sei quais são as características do aluno, eu fico de olho. Aí, quando tem uma dificuldade, eu escrevo no particular ali no chat, eu pergunto se está precisando de alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o aluno. Você gosta de dar aula, né, Raquel? Eu amo o que eu faço. E eu quero que a pessoa saia satisfeita. Eu não quero fazer o meu trabalho ali, pronto, terminou, próximo curso. Não, eu gosto do que eu faço. Eu parei de dar aula numa pós-graduação recentemente, porque o curso era online, tinha 1 milhão de alunos no curso, e os alunos não queriam abrir a câmera, e era só por causa de presença. Eu falei para a universidade, eu não vou me desgastar com isso. Ou vocês dizem para o aluno que é obrigatório abrir a câmera, não sou eu que vou ter que ficar falando, ou eu não dou mais aula. Não, professora, pelo amor de Deus, você dá aula há tanto tempo aqui, é tão importante para a gente. Eu falei, não, a minha decisão é definitiva, não dou mais aula. Não, aí ficaram 2 meses me ligando, professora, por favor. Eu falei, não, gente, olha, eu gosto de fazer com prazer, com amor. Vocês sempre me trataram muito bem, não tenho nada contra vocês. Muito obrigada por todo esse período, mas deu já. Eu entendo perfeitamente, Raquel. E eu tô realmente quero logo fazer o curso com vocês aí, de verdade. Então, eu queria, se você pudesse dar mais umas dicas para quem quer melhorar as habilidades giratórias. Sei lá, por exemplo, quando eu morei fora um tempo e eu queria melhorar o meu inglês, eu treinava, ainda tem muito para melhorar, mas eu treinava lendo o texto na frente do espelho todo dia de manhã quando eu acordava. Isso funciona? Não funciona? Eu já vou descobrir se eu perdi tempo ou não. A nossa recomendação é treinar, mas evitar na frente do espelho. Por quê, Gabriel? Quando você fala na frente do espelho, você não se sentia desconfortável?
se olhando o tempo todo, eu me sinto meio boba olhando na frente do espelho. E aí eu fico querendo me corrigir. O cabelo não tá bom. o rosto isso, o rosto Você se julga muito daí, é verdade. E aí você fica se julgando e aí você acaba não se preocupando tanto com o conteúdo, que é legal. Você treina, de frente para uma parede, ou treina num quarto sozinho. Depois que você sente que tá ok, começa a gravar. Todo mundo tem um celular hoje. Sim. Aí mas não grava logo na primeira, porque você vai ficar cansado, você vai achar uma porcaria. Depois que você achar que já tá ok, aí você grava e vai se assistindo, e aí você vai se corrigindo. Mas primeiro treina bastante. Quando cansou de treinar, treina mais. Eu sempre falo isso, treina. Cansou, treina mais um pouco. Não tem nada melhor em comunicação, depois de aprender as técnicas, do que treino. Você precisa sempre aliar os dois. Aprende a técnica e depois treina. Treino sem técnica não funciona e técnica sem treino também não. Sensacional. Raquel, eu só tenho a agradecer aqui a sua presença no BD Law. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar para o pessoal que quiser conversar com você, conhecer mais o trabalho de vocês, o espaço é seu. Eu tenho o LinkedIn, mas o mais fácil mesmo é o Instagram, que é @RachelPolito. O meu Instagram é profissional, vocês não vão achar foto de comida, passarinho, gato, nada disso. De vez em quando nos stories, para dar uma descontraída, vocês acham, mas apaga em 24 horas. Tem um monte de vídeo com dicas de comunicação. Tudo vídeo curtinho, porque como eu estudo tempo de atenção, eu sei que não adianta colocar vídeo longo, que ninguém vai prestar atenção. Então, sempre tem uma dica de comunicação ali. Pode mandar mensagem, que sou eu que respondo a todas as mensagens. O Gabriel me escreveu, eu respondi rapidão. Respondeu mesmo, eu até fiquei surpreso. Eu fico 24 horas com o celular na mão, eu estou ali sempre respondendo. Então, pode mandar mensagem, eu respondo com o maior prazer, tiro todas as dúvidas. É a melhor maneira de manter contato comigo. Vai ser sempre um prazer. Muito obrigado, Raquel. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDinLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.